Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a continuação de um livro que eu li no ano passado, que é Promessas Vazias, e o nome do livro é Laços Perversos, da Alexi Ryan. E assim, já começa com a Abriela fugindo e enchendo o Castelo Cili de magia da noite, porque ela foi enganada pelo Sebastian e agora ela ficou presa num corpo férico, novo, imortal, que ela não conhece, e a magia Uncile foi libertada da maldição. Então já começa com o pau torando. Nessa fuga dela, ela ajuda a resgatar algumas crianças dos campos escravos, dos campos de concentração da Rainha Dourada, que é a mãe do Sebastian. Só que ela pega pelos guardas, mas ela sonha que ela consegue escapar e ela acorda com os guardas todos mortos, então ela conseguiu de alguma forma escapar. E ela se refugia com o rei da floresta selvagem, que é o Misha. Durante todo o decorrer, ela sente esse laço de parceria que ela tem com o Sebastian, esse vínculo, e ela sente a dor dele ao mesmo tempo que ela sente também a sinceridade dele, né? Porque ele achou que ele estava fazendo o melhor, apesar de o melhor ter praticamente destruído a vida dela. Mas enfim, eles descobrem na Floresta Selvagem que a coroa passou para o Sebastian com a morte dela, só que como ele deu a poção da vida para ela retornar como férica, porque ele não queria que ela morresse, o poder, o poder ele foi atrelado à vida dela, porque magia é vida. Então o Sebastian não pode assumir o trono das sombras, porque ele tem a coroa, ele tem o sangue Uncile, mas ele não tem o poder. O poder ficou com a Abriela. E é por isso que o poder, aparentemente, depois que ela se tornou férica, o poder dela ficou tão ilimitado, tão forte, porque ela consegue. Agora ela tem o poder da coroa, o poder do reino das sombras, então, do trono das sombras, quero dizer. As crianças Uncile, elas começam a entrar num sono mortal, porque é o primeiro sinal de uma corte morrer, que é quando a nova geração começa a dormir e não acordar mais, por não ter ninguém sentado no trono nesse momento. E o Finn decide ir ao mundo inferior para tentar falar com a rainha Amabe, que foi a primeira rainha, foi quem dividiu as cortes, quem criou o trono das sombras, para tentar encontrar uma forma de curar a corte, porque senão o Sebastian tem que morrer, mas de alguma forma ele teria que passar a coroa para Abriela, enfim, só que ela era mortal, ela não tem o sangue de Mabi, então talvez ela não consiga sentar no trono. Então tem muitas nuances, eles não sabem o que fazer. Precisam forjar uma parceria então com o Sebastian para a corte não ruir e trabalhar juntos para abrir um portal para o mundo inferior e falar com a Mabi. No caminho de falar com a sacerdotisa, que é quem vai abrir o portal, a gente acompanha o desenvolvimento de um relacionamento de amizade, mas também de desejo entre o Finn e a Abriela. Porque, assim, eles sempre se gostaram, eles sempre foram conectados e parece que depois que ela virou férica, isso está mais acentuado ainda. É como se a magia dela respondesse à magia dele. E só que chegando lá, a sacerdotisa, ela se recusa a abrir o portal e ela acaba morrendo porque as sacerdotisas, elas têm um juramento de proteger o reino. Como ela estava se recusando porque ela queria que a filha dela se casasse com o Finn e fosse a próxima rainha do Trono das Sombras, o juramento acaba matando ela. Só que ela é meio que possuída por alguma coisa que declara a Abriela como filha de Mabi, logo a verdadeira rainha, e fala como eles vão conseguir chegar lá. Fala que o Finn é o parceiro de amarra dela e que usando o sangue dos dois eles vão conseguir abrir o portal. Essa questão da amarra é uma coisa que só a linhagem de Mab tinha, em que as rainhas podiam
elas podiam meio que pegar o poder emprestado, pegar a força, a magia dos seus companheiros de amarra, porque quando a delas acabasse, então elas podiam meio que tirar deles. Então é isso que eles são, né? Companheiros de amarra. Quando eles chegam no mundo inferior, a Mabi conta que ela se transformou a última filha dela em humana, a última, e a Gabriela é descendente dessa filha. E tem uma profecia de que aos 18 anos ela se transformaria em feérica, ela iria reinar, e foi por isso que o Oberon conseguiu passar a coroa para ela e salvar a vida dela, porque ela era descendente de Mabi, apesar de ela ser humana. Só que com tudo que o Sebastian fez, ela acabou não chegando aos 18 anos e não se transformando em férica sozinha, porque ele fez o laço e quase matou ela. Na verdade, matou e deu a poção da vida para ela, enfim, e foi por causa do Sebastian que as coisas não correram dessa maneira. E assim, tem duas opções. O Sebastian entregar a coroa, desistir da vida que ele tem e a Gabriela matar a Rainha Dourada, aí o poder vai ficar ok, as crianças vão acordar, ou ela se unir permanentemente ao Sebastian de uma forma mágica e aí eles serão um só. Aí, mesmo ele tendo a coroa e ela tendo o poder, eles, por essa união vincular a vida deles, eles poderão ambos sentar no trono das sombras e salvar o reino. Só que nesse caminho ela já se apaixonou pelo fim. E, enfim, né, eles querem ficar juntos. Como ela acha que ela não consegue matar a rainha e ela não quer sacrificar o Sebastian, apesar de tudo que ele fez, ela considera ele um amigo, enfim, ela abre mão do fim, se sacrifica o relacionamento dela e vai até o Rio de Gelo para solidificar esse vínculo, tornar isso com o Sebastian uma coisa eterna para que eles possam ficar no trono. Só que nesse caminho eles são pegos pela rainha. Porém, a rainha prende eles, mas ela consegue controlar o eu sombrio dela e extrair o poder do fim e matar a rainha. E esse eu sombrio é quando ela aceita as sombras que existem nela e tal, ela aceita essas sombras, ela consegue sair do corpo dela e escapar. Então, beleza, ela se livra da rainha, só que quando ela e o Sebastian vão se unir, porque ainda assim a corte está morrendo, ele revela uma carta na manga. Ele tinha uma pedra de sangue, que é uma pedra criada pelos deuses quando a Mabi criou a corte, para que a pessoa possa se transformar em humano. Então, assim, ele tinha dado de presente para Gabriela, mas ele nunca falou que era isso. Então, ele toma essa pedra, então o poder volta ao padrão, porque agora ele tem o poder da corte, mas ele é humano, passa a coroa para Gabriela e o laço dele se rompe, porque ele não quer que ela viva com ele sem querer viver com ele. Ele diz que ela ensinou que um grande rei faz sacrifícios. Então, ao final, ela consegue assumir o trono das sombras sozinha e consegue ficar com o fim. Então, tudo meio que se resolve muito rápido, muito rápido. Que foi uma coisa que eu não gostei muito, porque foi realmente magicamente. A rainha foi problema durante 2 livros inteiros para morrer em um capítulo, sabe? Assim, sem nem nada. Mas, enfim, pareceu muito simples. Mas eu gostei dessa duologia, eu achei ela muito clichê, mas foi uma leitura rápida, foi uma leitura que eu gostei. Então, para mim, valeu a pena. Espero que vocês gostem também e até mais.